Opa, então aqui nós já aportamos aqui no porto de Oslo, que é a principal cidade da Noruega, né, a capital da Noruega. E então agora tá um pouco mais calmo, não tá balançando, não tá frio, eu posso contar um pouquinho da história. Então a palavra Noruega, ela vem do idioma germânico antigo, né? North, que significa norte, Veg, o caminho, ou Norge, Nord e Rig, ou seja, o reino do norte, ou o caminho do norte. Então isso significa que era um local onde as navegações poderiam se dirigir ao norte. Isso porque o litoral, né, que beira a Noruega do lado ocidental, ele leva até o Círculo Polar Ártico através do Mar do Norte, né? Então é muito interessante que a palavra, né, nórdico, nórdico, veio do inglês antigo. Então é uma letra muito curiosa, sabe? É um D de dado, cortado a sua haste. E isso foi traduzido para o inglês como TH, né? E então virou o TH, né? Que passou esse D cortado, ele entrou em desuso em 1300, né? E aí então é muito interessante isso, né? Porque é uma letra que a gente nem imagina que existe. Então a Noruega aí tem 385.199 quilômetros quadrados, uma extensão aí de 1.700 quilômetros por aproximadamente 226 quilômetros de largura. E no seu litoral aqui, tanto nessa parte oriental, onde a gente está, como na parte ocidental, ela chega aí a 150 mil ilhas, como eu falei, devido a toda a erosão que teve devido à última era glacial, né? E como eu tinha falado já, né, ela tem 101 mil quilômetros de linha costeira, e isso, se esticado, né, para a gente ter uma noção, circundaria o globo terrestre 2,5 vezes. E as suas terras, por incrível que pareça, 95% não são cultivadas, né, devido ao frio, né, devido às condições também do solo. E a Noruega, então, ela é um país com uma estrutura territorial bem longa e estreita. E se a gente posicionasse, né, um compasso aqui na cidade de Oslo, né, e invertesse o país, né, desse uma rotação no país, né, o restante, né, a outra ponta da Noruega, né, porque Oslo fica na extremidade sul da Noruega, a outra ponta chegaria em Roma, só para a gente ter uma noção assim da extensão que é o país, né, que é muito grande. Então é muito bacana porque Oslo aqui era uma forte colônia viking, onde foi fundada então pelo rei Haroldo III da Noruega. E esse rei então o reino era muito poderoso, né? Fazia parte também da Dinamarca e tudo mais, né? Mas era da época dos vikings. Em 1066 ele entrou no norte da Inglaterra, o rei Haroldo, mas ele foi morto na disputa com o Guilherme o Conquistador, e com isso pôs fim à era viking. Então a palavra Oslo, ou originariamente Aslo,
significa o prado ao pé do morro, né? Tá vendo? Tem uma montanha ali, ó, né? Então, ali é onde está o porto, tá vendo que tem... Aqui é a região toda portuária, né? Mas ali tem um navio. Então, segundo o que conta as lendas, né? Ali, nas escrituras que foram encontradas, né? Aslo significa o prado ao pé do morro. Então, ali antigamente tinha um sítio de culto pagão. E eles encontraram, então, escrito que era assim: o prado, ou Aslo, consagrado aos deuses. Então, atualmente é a zona portuária e é onde se encontraram, então, os primeiros assentamentos. E ela se chamava Aslo, né, em vista desse sítio de culto pagão. Porém, em 1624 ela foi destruída por um grande incêndio. E obviamente que a Igreja Católica, o cristianismo, ele se aproveitou desse incidente e deu o nome de Cristiânia. E esse nome ficou de 1624 até 1925, ou seja, por mais de 300 anos. Essa cidade se chamou Cristiânia. Ela só passou a definitivamente ser chamada de Oslo em 1925. Então, essa cidade aqui é uma das mais antigas, né, em vista desse sítio arqueológico aí de culto pagão. Ela é uma das cidades mais antigas da Escandinávia. Ela tem aí Oslo, tá? 480 quilômetros quadrados e um pouquinho mais de 1,5 milhão de habitantes, ou seja, 1,4 habitantes por quilômetro quadrado. O IDH dela 0,968. Curitiba, então vamos lá. Oslo 480, Curitiba 435 quilômetros quadrados. Oslo 1,5 milhão, Curitiba 1,7 milhão. O IDH de Oslo 0,968 e de Curitiba o IDH está em 0,823. Não estamos tão mal assim, não, né? E essa daqui é uma das cidades mais caras. Eu estava lendo ontem à noite. É uma das cidades com custo de vida mais caro do mundo, se não a primeira. Eu acho que ela é a segunda, ela só perde para Tóquio. Então, tudo bem. Pode ser uma cidade de primeiro mundo e tudo mais, mas é bastante caro viver aqui, né? E o IDH ele analisa inúmeras coisas, não somente o poder aquisitivo da nação, mas também o grau de felicidade dos seus habitantes, né? Então não adianta nada você ter dinheiro, você ter tudo, e não ter felicidade, não ter um desafio, uma missão, um propósito de vida, né? Quando as coisas estão muito fáceis, é problemático. Uma vez eu conversei com uma pessoa, foi uma aluna minha, né? A grande Lourdes, no curso de farmácia. E ela falou que é muito interessante, porque quando aqui na Noruega, na Suécia também na Suécia, quando a criança nasce, ela já sabe todo o trajeto que ela vai ter na vida, inclusive o túmulo que ela vai ser enterrada. Então, assim, ela não tem propósito, ela não tem desafio, ela não tem muito o que questionar, né? Então, isso faz com que a vida fique monótona, que você não tenha desbravamento, e isso traz infelicidade. Interessante, né? A gente acha que ter tudo é legal, mas não é. Então agora nós vamos pegar uma excursão, ela vai sair daqui a pouco, nós vamos percorrer os principais pontos aqui de Oslo,
Vamos conhecer uma vila aí com 150 casas, muito bacanas. Vamos visitar um parque de esculturas que foi feito em homenagem que foi feito pela pessoa que desenhou a medalha do Prêmio Nobel.